Diga comigo, amizade. Quem aqui tem algum amigo ou alguma amiga? Você tem? Glória a Deus. Quem não levantou a mão é porque não tem? Então quem aqui tem amigo, quem tem amiga? Glória a Deus, querido. E aí, meu irmão, eu quero perguntar para você: será que a Bíblia fala sobre amizade? Será que a Bíblia nos instrui acerca de como escolher bons amigos ou de como possuir verdadeiras amizades? Sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes elas olham para a Bíblia e elas não veem a Bíblia como algo atual, mas elas veem a Bíblia como algo velho, como algo ultrapassado. Muitas pessoas chegam até a dizer, como algo que foi escrito há tanto tempo atrás, como algo tão antigo pode ser algo tão dentro do nosso contexto, poderia ser algo atual. Sabe, irmão, mas deixa eu te falar algo, a Bíblia ela é tão atual, mas ela é tão atual que, como diria Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Tudo aquilo que aconteceu, acontece e vai acontecer nas nossas vidas, Ele já sabe, Ele já presenciou, Ele conhece, e ninguém melhor do que Ele, que já conhece, para nos dar cada orientação acerca de todas as áreas da nossa vida. Ainda que se levante um assunto, por mais atual ou por mais novo que ele seja, a Bíblia sempre vai possuir orientações e instruções que, se colocarmos em práticas, querido, vai produzir bons resultados na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero que você vira para quem está perto de você e fala assim: a Bíblia fala sobre amizade. Fala para ele aí. E eu quero que você vá comigo para Provérbios capítulo 13, versículo de número 20. Irmãos, fica com a sua Bíblia, porque hoje nós vamos usá-las demais. Nós vamos ver muitos textos na palavra. Provérbios capítulo 13, versículo de número 20. Diz assim, ó. Quem chegou lá fala, cheguei. Diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Sabe, irmãos, quando nós lemos o primeiro texto em Provérbios 12, nós vimos que ali está falando que o homem que é sábio, aquele que possui um conhecimento, aquele que zela por fazer aquilo que é certo, ele é seletivo nas suas amizades. Aqui está dizendo no texto que nós lemos de Provérbios 13, 20, quem anda com os sábios, sábio será, mas aquele que é companheiro dos tolos se tornará mau. Por que é importante desenvolvermos verdadeiras amizades? Por que é importante, querido, nós darmos atenção para quem nós andamos? Porque ainda que você não queira, a pessoa que você anda, a pessoa que você possui amizade com ela, ela troca experiências com você o tempo todo. A amizade, querido, é uma troca de vivências. A amizade é uma troca de conhecimentos e experiências. Ainda que você não queira, a amizade, ela é uma troca mútua entre duas pessoas. É impossível, querido, nós desenvolvemos uma amizade entre duas pessoas. Quando eu estou falando de amizade, eu estou falando de andar juntos, eu estou falando de companheirismo, eu estou falando de passar tempo, e não apenas de você saber o nome de uma pessoa, porque o fato de você saber o nome de uma pessoa não faz de você um amigo dessa. Quer ver uma coisa? Quem aqui conhece Luiz Inácio Lula da Silva? Quem conhece aqui? Você é amigo do Lula? Não. Quem aqui conhece a Dilma? Você é amigo da Dilma? Não, pastor, mas também é muito longe. Então vamos lá. Quem aqui conhece o Rodrigo Agostinho? Sabe quem é? Você é amigo do Rodrigo Agostinho? Não. Eu tenho certeza que ainda que você saiba o nome de algumas pessoas dentro da igreja, ainda assim, você não é amigo dele ou amigo dela. Se eu só andar com quem é bom, se eu só andar com quem vai acrescentar coisas a mim, como
Como, meu irmão, que essas pessoas que não têm coisas a acrescentar a mim e a você vão ficar? Você já parou para pensar nisso? Diga assim comigo, diga: amizade é diferente de evangelização. Irmãos, quando nós falamos sobre pregar o evangelho e anunciar boas novas, nós estamos falando de você ir até uma pessoa e você passar o tempo com ela suficiente para que você venha anunciar a palavra, para que você venha demonstrar as boas novas. Mas quando nós falamos de amizade, nós estamos falando de algo que vai além de simples encontros, mas estamos falando de algo intenso. Quando nós falamos de amigo, querido, nós estamos falando de alguém que está com você em todo tempo. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia você terá um irmão. Irmãos, escolher verdadeiros amigos ou ter uma verdadeira amizade é importante, porque nos tempos que, se porventura você precisar de ajuda, você não vai estar sozinho, mas você vai ter pessoas fiéis ao seu lado que vão te auxiliar no caminhar. Se porventura você cair, vão estar prontos para te levantar. Se porventura você estiver desanimando, eles vão estar prontos para te dar palavras de ânimo e palavras de encorajamento. Vai comigo para Salmo 1:1. É um texto que é muito conhecido, querido, e ele fala sobre isso. A amizade é diferente de evangelização. Evangelizar, sim, nós precisamos ir atrás do perdido, nós precisamos falar da palavra para as pessoas, mas nós não podemos usar isso como pretexto para andar com pessoas que vão nos influenciar para fazer aquilo que é ruim. Olha o que Salmo 1:1 diz, irmão. Diz assim, Salmo capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe, irmãos, então nós devemos sim anunciar o evangelho, nós devemos sim falar do amor de Deus para as pessoas, mas nós precisamos entender e viver aquilo que Salmo 1 diz. As pessoas que frequentam a nossa casa, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, querido, não podem ser pessoas que são classificadas como pecadores, ou como escarnecedores, ou como ímpios. Um ímpio, uma pessoa que é um escarnecedor, querido, quando você convidá-la e você começar a passar tempo com ela em churrascos na sua casa, ele não vai falar da palavra de Deus com você, verdade ou mentira? Ele vai falar com você sobre assuntos rotineiros. Alguns assuntos rotineiros muitas vezes podem parecer que nem são tão maus, mas quando você vai aprofundando, e quando você vai passando o tempo, quando você vai deixando e vai vendo as coisas acontecendo, você já começa a dar abertura para outros assuntos, e aí de repente ele começa a comentar sobre mulheres, e aí você entra no assunto de mulheres, aí pensamentos já começam a tomar conta da cabeça do homem, aí depois a mulher já começa a fofocar sobre a outra mulher, e quando você vê, você já nem via aqueles problemas da vida daquela irmãzinha ou daquela outra irmã, mas você já começa: não é que é verdade isso que ela está falando? Não é que é verdade isso que ela está comentando? E você já começa, querido, deixar de ser uma pessoa íntegra, deixar de ser uma pessoa pura, e você começa a ser envolvido, ou você começa a ser contagiado pelas práticas ruins desse tipo de pessoa. Então, irmãos, é importante sim nós desenvolvermos boas amizades. Por quê? Porque um bom amigo, querido, ele não te leva para o caminho ruim, mas um bom amigo, ele te ajuda a permanecer no caminho bom. O verdadeiro amigo, querido, não é aquele que ele só está com você quando está tudo bem. O verdadeiro amigo é aquele que está com você em todo tempo. Está chovendo, ele está com você. Está fazendo sol, ele está com você. Tem picanha, ele está com você. Meu irmão, tem costela, ele está com você. Só tem ovo, ele está com você também.
Amém ou não amém? Então, irmãos, nós precisamos procurar localizar essas pessoas. Nós precisamos entender e identificar o que a palavra diz sobre como escolhermos amigos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra ela nos diz e ela nos dá instruções de quais são as qualidades que nós devemos identificar em algumas pessoas para que elas façam parte do nosso hall de amizade ou do nosso círculo de amigos. Vira para quem está perto de você e pergunta para ela, fala para ela assim, ei, você pode fazer parte do meu círculo de amigos? Será que ela pode? Vai comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo diz para nós, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Sobre companhias. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 33. Quem chegou diga, eu sou uma boa companhia. E ele diz assim, ó, não se deixem enganar, as más companhias, algumas versões dizem as más conversações, diz, corrompem os bons costumes. Você pode ler esse texto comigo, independente da sua versão? 1 Coríntios 15, 33, então 1, 2, 3 e não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Por que Paulo diz não se deixe enganar? Sabe por quê, irmão? Tem muita amizade que você acaba sendo enganado por ela. Tem muita gente que você olha e fala assim, ah não, ele vale a pena, ah não, ela vale a pena, ah não, ele está mudando, ah não, ela está mudando, eu vou ficar com ele aqui, ó. Ah, é só isso que ele é ruim, mas o resto ele é bom. E Paulo diz, não se deixe enganar. Sabe, irmão, quem dá ouvido para uma palavra, daqui a pouco está dando ouvido para uma frase, daqui a pouco está dando ouvido para um texto inteiro. Às vezes nós começamos só dando ouvido para uma palavra errada, só que quando você vai perceber, você já está gastando minutos e minutos, horas ouvindo aquilo que não é bom. E aí essas más conversações, ou essas más companhias, elas corrompem sim os bons costumes, porque Paulo está dizendo, querido, é chegado um tempo, irmão, onde nós vamos pregar o Evangelho, mas além de pregar o Evangelho, nós vamos nos envolver, e nós vamos estar rodeados de homens e mulheres de fé, que vivem uma vida de santidade, e que colocam Deus acima de todas as coisas na sua vida. Você é desse? Glória a Deus. Nós precisamos estar envolvidos, querido, por esses tipos de amizade. Amizades que não vão nos levar para baixo, mas amizades que vão nos levar para cima. Aí eu quero andar na Bíblia com você, e eu quero te dizer, e eu quero crescer com você, algumas coisas sobre o que era um bom amigo, e sobre características daquele que não é um bom amigo. Eu quero que você vá comigo para Provérbios capítulo 14, versículo 20. E nós vamos ver, querido, algumas coisas que um amigo de verdade, ele não faz. Ou se ele faz, ele precisa parar de fazer, porque é a característica de um mau amigo. Vai lá para Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 20, diz assim, ó: os pobres são evitados até pelos seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Folhei umas páginas, vai comigo para Provérbios 19. Provérbios capítulo 19, versículo de número 4, diz assim, ó: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre, esse o abandona. Sabe, irmão, uma coisa que o verdadeiro amigo, ou um bom amigo, ele não pode ser, e que o mau amigo é
O mau amigo, ele forma suas amizades por interesses. Provérbios aqui está dizendo, querido, que aquele que é um mau amigo, ele está com você, ou ele está com as pessoas por aquilo que ela tem para oferecer a ele. Pode ser isso dinheiro, pode ser isso status, pode ser isso abrir portas no trabalho. Irmãos, quem aqui já no tempo de escola, às vezes era um pouco isolado, era um pouco deixado de lado, e aí tentava fazer parte daquele grupinho, onde tinha um menininho que tinha moral na escola, a menininha que ia bem com todo mundo. Para quê? Para ter status, para fazer parte do grupinho onde ele seria aceito. Quantas pessoas quando entram no ambiente de trabalho, ao invés de querer, querido, trabalhar e ser o melhor profissional, ele já começa a identificar, peraí, quem eu tenho que chegar perto aqui que vai me ajudar a subir mais rápido? Quem é que eu tenho que dar uma puxada de saco aqui, para ele conseguir abrir porta e me dar uma promoção mais rápido? Sabe, irmão, a verdadeira amizade, ela não busca os seus próprios interesses. Um verdadeiro amigo, ele não está por ninguém pelo carro que ele tem, não é amigo pela casa que ele tem, não é amigo pela conta bancária que ele tem, mas ele é amigo por aquilo que a pessoa é. Fala assim, um bom amigo não é interesseiro. Irmão, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, se elas têm muito ou se elas têm pouco. Um verdadeiro amigo você vai conseguir identificar, querido, se ele está com você em todos os momentos, onde tem picanha ou quando tem só ovo frito. Tem pessoas, irmão, que você começa a prosperar, começa a ter dinheiro, elas envolvem você. Querido, você já imaginou quantos amigos de verdade os jogadores de futebol possuem? Você já imaginou, querido, quantos amigos de verdade os cantores que estão no auge da fama possuem? Irmãos, amigos de verdade são poucos. Amigos de verdade, querido, são aqueles que eles conheceram antes da fama. Você não deve se impressionar quando você vê jogadores de futebol ou pessoas famosas, ainda hoje, que saíram de favelas ou que saíram de subúrbios, passando as suas férias em subúrbios e em favelas. Por quê? Porque ali eles encontraram os verdadeiros amigos. Ali eles encontraram as pessoas que os amavam por aquilo que eles eram e não por aquilo que eles possuem. Sabe, irmãos, nós como verdadeiros amigos, porque não basta apenas nós buscarmos verdadeiros amigos, mas nós precisamos ser verdadeiros amigos. Amém, irmão? Antes de nós queremos algo, nós precisamos ser aquilo que nós queremos. O segredo para o sucesso da nossa vida não é você buscar coisas, querido, mas é você ser exatamente aquilo que você quer alcançar, ou que você quer, querido, encontrar nas pessoas. Tem muitas pessoas que querem amigos verdadeiros, mas ela na sua essência é repleta de falsidade. Tem muita gente que fala assim, não ando com fofoqueiro, mas ele ou ela é um fofoqueiro e uma fofoqueira de mão cheia. Nós precisamos, querido, ser aquilo que nós queremos que as pessoas sejam para conosco. Então, o primeiro princípio, ou uma primeira verdade que nós precisamos entender, querido, é que um bom amigo, tanto para nós encontrarmos como para nós sermos, ele não deve ser interesseiro, não deve buscar os seus próprios interesses, não deve estar com você pelo seu carro, pela sua roupa ou por aquilo que você possui. Você lembra de quando você era criança e você gostava de ficar perto daquele menino que tinha bola para jogar o futebol? Você lembra disso? Você não tinha futebol, então você queria estar perto do amigo que tinha bola. Você queria estar perto do amigo que tinha videogame. Eu não tinha computador quando eu era criança, irmão. Então eu tinha um amigo que ele tinha, e o tempo todo eu ficava grudado nele, porque eu era fascinado pelo computador. E eu queria jogar aqueles joguinhos, por mais velhos, por mais arcaicos que eles eram, joguinhos do DOS. Quem lembra disso? Você lembra? MS-DOS, disquete 3.5, velho demais isso. Atari, quem lembra do Atari aqui? Você lembra do Atari? E eu ficava perto dele, irmão. Eu como criança, eu não sabia como selecionar um bom amigo, porque a criança, ela age sim, querido, por interesse.
porque os princípios estão sendo ensinados para ela. Mas nós, como bons pais, nós como bons mentores, nós iremos fazer o quê? Ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar, e ela vai saber escolher boas amizades. Diga assim: eu sou um bom amigo. Vai comigo para Provérbios 29. Vamos ver uma outra coisa que um amigo não deve ser, e aquele que é um mau amigo é. Provérbios 29, 5 diz assim, ó: quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Quem adula o seu próximo, irmão, se existe algo que eu e você não devemos ser, é bajulador e puxa-saco. Nós não devemos ser aduladores. Pastor, como assim? O que um adulador, o que um puxa-saco faz? É mais ou menos assim, ó. A pessoa, você é um amigo dela, você é um amigo dele, e de repente ele chega, ele está com aquela roupa que não está combinando nada, ele está com o cabelo que não está combinando nada. Aí você, como sendo uma pessoa de confiança, ele chega para você e fala assim: o que você está achando? Eu posso ir na igreja assim? Aí você fala: pode, tá lindo, tá linda, só vai que todo mundo vai elogiar você. Só que na realidade, meu irmão, você dentro está falando assim: nossa, que horrível, nossa, que feio. Aí a pessoa pede alguma ideia para você, e ela fala assim: ei, o que você acha de eu comprar isso? O que você acha de eu fazer aquilo? Ah, o que você acha? Eu tô querendo namorar aquele menino, estou querendo namorar aquela menina. E aí você: não, linda, ó, você está escolhendo a melhor pessoa, não, a melhor compra que você vai fazer. Nossa, como você tem bom gosto. Sabe, irmão, isso não é ser um bom amigo, isso não é ser uma boa amiga, isso é bajular, isso é adular. Vira para quem está perto de você e fala assim: não seja bajulador. Irmãos, nós não podemos ser bajuladores, nós não podemos ser aduladores, nós não podemos ser pessoas que puxam o saco um dos outros. Quem aqui tem, não vou falar não aqui, quem aqui já viu pessoas que são bajuladoras? Você já viu? Então fala assim para quem pede você, fala assim: você já viu? Pergunta para ela aí. Fala assim: então você já sabe como você não pode ser. Amém? Irmão, tem tanta gente que erra nisso, que é fácil você saber como não fazer. Pastor, mas como eu vou fazer? Faça totalmente o contrário daqueles que erram. Pastor, então eu não posso elogiar? Irmãos, elogio não é bajulação. Elogiar e honrar é exatamente elogiar e honrar. Eu posso ver aquilo que você faz e eu posso honrar você falando: que bom trabalho que você fez, que lindo isso que você fez, que ótima escolha que você fez, desde que isso seja verdadeiro. Elogiar e honrar tem a ver com verdade. Bajular tem a ver com mentira. Bajular tem a ver com você falar coisa que não é, simplesmente para agradar a pessoa e tirar benefício disso que você está dizendo. Então você deve, querido, elogiar, você deve honrar. Quando alguém dentro da igreja, um liderado seu, um membro, um filho seu, a sua esposa, o seu marido fizer algo certo, elogie, honre, presenteie, oferte na vida deles. Sabe, irmão, isso é de Deus, isso é segundo a palavra, isso é, querido, fidelidade segundo Deus. Elogiar, honrar. Quando Jesus estava sendo batizado, Deus do céu envia o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está vindo como pomba sobre ele, Deus diz para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Deus está elogiando Jesus. Ele está falando: esse é o meu filho, eu tenho alegria dele, eu tenho orgulho dele. Pai, quer ter uma amizade com o seu filho? Quando ele chegar com uma boa nota, quando ele chegar com algo bom, elogie ele, diga: filho, parabéns pela nota, filho, parabéns pela louça que você lavou, parabéns porque você obedeceu, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Isso é ser um bom amigo, elogiar e honrar,
Então diga assim: eu não vou ser bajulador. Fala assim: eu vou ser um elogiador e uma pessoa que honra. Vai comigo para Provérbios capítulo 10, irmãos. Provérbios é um livro sensacional, meu irmão. Provérbios 10. Eu te encorajo a ler Provérbios, porque Provérbios ele é bem direto nas coisas que ele diz. Salomão, ele não dá muita volta não, ele fala direto e reto. Provérbios capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. O que esse texto está dizendo, irmãos? Está dizendo que, exatamente isso que está falando. Quem disciplina mostra o caminho certo, mas quem retém a repreensão, deixa a pessoa, incentiva ela e empurra ela para o caminho de erro ou para o caminho de coisas erradas. Como assim? Nós não podemos ser pessoas que dizem sim para tudo, irmãos. Um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga é aquela que quando precisa dizer não, ele sabe dizer não e ela sabe dizer não. Um bom pai e uma boa mãe é aquela que sabe dizer sim quando sim e não quando não. Sabe, irmãos, quantas pessoas nós temos hoje que a pessoa ela vem, ela te conta algo, você sabe que ela está fazendo algo errado, aí você fala: se eu repreender ela, se eu falar que ele está errado ou que ela está errada, ele não vai ser mais meu amigo, não vai ser mais minha amiga. E a gente fala: nossa, que legal, nossa, que interessante isso que você fez. Aí o filho fala: pai, deixa eu fazer isso, pai, deixa eu fazer aquilo. Claro, filho, pode fazer isso. Pai, vou namorar. Pode, filho. Ah, mas já é o 15º namorado que eu estou tendo esse ano. Pode, meu filho. Um verdadeiro amigo, tanto sendo entre nós irmãos, ou um relacionamento de amizade entre pais e filhos, é aquele relacionamento que diz sim quando tem que dizer sim, e diz não quando tem que dizer não. Irmãos, se existe algo que nós precisamos entender, é que a repreensão não é ruim. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: a repreensão não é ruim. Diga: a repreensão é bom, é boa. Irmãos, repreender alguém é você exortá-la e mostrar para ela que o caminho que ela está indo é um caminho de perdição, e mostrar o caminho, querido, da salvação e do acerto. Isso não é ruim. E se nós queremos, querido, pessoas que vão nos repreender, nós precisamos também ser pessoas que sabem repreender. Sabe, queridos, uma das pessoas e um dos tipos de características que nós mais empurramos as pessoas para longe de nós, são aquelas pessoas que elas nos repreendem. Ninguém gosta de ser repreendido. Quer ver quem gosta aqui de ser repreendido? Não é bom, querido, mas nós precisamos aprender a gostar. Nós precisamos aprender a valorizar aqueles que nos repreendem, porque quem repreende ama. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto que Ele nos corrige. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho, querido, ele o corrige, ele aponta o caminho daquilo que é certo. Sabe, irmãos, não busque apenas elogios, mas busque aquelas pessoas que vão te dizer sim quando sim e vão te dizer não quando não. Um verdadeiro amigo ou uma verdadeira amizade é aquela, querido, que você pode descansar, que quando você estiver errando, querido, você vai ouvir da pessoa: está errado, corrige. Estar envolvidos de bajuladores, estar envolvidos de pessoas que apenas puxam os nossos sacos, apenas dizem sim para nós: não, tá lindo, tá bom, você está fazendo certo, não vai nos inspirar e não vai nos ajudar a andar no caminho que é certo, mas vai nos empurrar para um caminho de perdição. Uma verdadeira amizade, então, querido, a Bíblia nos mostra que precisa ser uma amizade verdadeira. Diga assim comigo: eu sou uma amizade verdadeira. Vai comigo para Jeremias capítulo 9.
Uma outra característica, meu irmão, que um bom amigo não deve ter e que um mau amigo possui, é que o mau amigo, ele difama o próximo. O mau amigo é aquele, querido, que gosta de difamar, ele gosta de falar mal, ele gosta de levantar calúnias. Jeremias capítulo 9, versículo 4. Jeremias está nos dizendo, querido, sobre uma classe de pessoas que nós devemos nos guardar. E ele diz assim, Jeremias capítulo 9, versículo 4: guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. De que tipo de pessoas que Jeremias está falando, meu irmão? Está falando das pessoas que não reconhecem o Senhor. Não está falando, querido, daqueles que vivem uma vida de santidade, daqueles que vivem uma vida correta, mas está falando daqueles que vivem uma vida no pecado. Irmãos, nós devemos sim ter amigos, e nós precisamos sim ter amigos. Mas quais amigos, queridos? Aqueles amigos que andam e fazem tudo segundo a palavra. Aqueles amigos, queridos, que gostam de beber, aqueles amigos que gostam de fumar, aqueles amigos que gostam, querido, de falar mal, falar besteira, trair a sua esposa ou trair o seu marido, fazer aquilo que é ruim, não deve ser seu amigo, não deve ser a sua amiga. O seu relacionamento com essa pessoa deve ser um relacionamento onde você vai, você fala do amor de Deus, você demonstra o amor de Deus, mas o seu verdadeiro amigo, a sua verdadeira amiga, aquele que você possui uma grande parte do seu tempo junto, deve ser uma pessoa que vai te levantar, que vai te inspirar, que não fala mal das pessoas, que é verdadeiro, que não busca os seus próprios interesses, que não está com ninguém por dinheiro, uma pessoa que fala com você da palavra de Deus, amém ou não amém? Agora, meu irmão, para quem é casado, deixa eu te perguntar, qual é o melhor amigo do marido e qual é a melhor amiga da esposa? Diga assim, o melhor amigo do marido, fala comigo. Fala bem forte para você decorar, fala assim, o melhor amigo do marido é a esposa. E a melhor amiga da esposa, tanto faz falar amigo ou amiga, não tem problema. Fala, a melhor amiga da esposa é o marido. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, a grande parte dos casamentos que tem problema hoje, dos relacionamentos, é porque a esposa está tendo problema dentro de casa. Ao invés de conversar e compartilhar com o marido, vai compartilhar com a amiga. O marido está com problema, em vez de acertar e conversar com a esposa, vai compartilhar com o amigo. A mulher passa mais tempo com a melhor amiga falando no telefone do que conversando com o marido. O marido passa mais tempo no jogo de futebol ou tomando Coca-Cola com carne, com ovo frito, com um amigo jogando videogame, jogando dominó, do que com a esposa. O melhor amigo da mulher sempre é o seu marido e vice-versa. Se nós desenvolvermos isso, e tanto o marido quanto a esposa tiver essas qualidades que um bom amigo ou uma boa amiga deve ter, querido e querida, você vai ter o melhor casamento dessa terra. Se você for verdadeiro, se você for justo, se você não buscar o seu próprio interesse, meu irmão, sabe por que casamento está errado? Todas as vezes que eu vou fazer um casamento, eu faço questão de falar, você não está casando para servir, para ser servido, mas você está casando para servir. Tem gente que entra no casamento, o marido fala, pronto, ganhei uma empregada. Ou tem mulher que entra e fala, pronto, ganhei aquele que vai ter que me alimentar, vai ter que cuidar de mim, vai ter que ser o homem da minha casa. Meu irmão, os dois pensamentos estão errados.
se a mulher entrar para auxiliar, para cuidar do marido, para sonhar os mesmos sonhos que o marido, para ajudar, para consolar, para dar uma palavra de paz, quando o marido chega conturbado do trabalho, fala: amor, fique tranquilo, vai dar tudo certo, sabe, amor, fique tranquilo, Deus está com você. No marido que entra, chega em casa, sabe dar um elogio para a esposa, sabe cuidar da esposa, sabe dar um presente para a esposa, sabe sonhar os sonhos da esposa. Ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca o interesse do seu cônjuge. Meu irmão, melhor casamento de todos nessa terra. Eu ouvi uma pessoa certa vez falando assim, que o casamento funciona como uma conta bancária, irmão. Se você depositar, quando você passar o cartão, você vai poder sacar. Pode até ser que quando você não está depositando, você entre no limite, irmão. Mas o limite é limite. O limite acaba, e o limite, meu irmão, o negócio só vai piorando, porque juros vai entrando, e na hora que você vê, querido, você está tão atolado, que o casamento acaba, a credibilidade acaba. Um bom casamento, querido, é aquele que está com a conta no azul, é aquele onde existe mais depósito do que saque. Uma mulher que ela é elogiada e que ela é valorizada, marido, ela vai cuidar de você como nenhuma mulher pode cuidar de você. Uma esposa, um marido que ele é bem cuidado, que ele é bem elogiado, ele vai cuidar de você como nenhum homem poderia cuidar de você e te satisfazer em todas as coisas que você precisa. Quer ter um bom casamento? Tenha primeiramente uma boa amizade com seu cônjuge. Quer ter um bom relacionamento dentro da igreja? Tenha, querido, boas amizades com os irmãos que estão perto de você. Não queira apenas saber o nome, não queira apenas saber algumas informações, mas queira passar tempo com essa pessoa de valor. Sabe, meu irmão, terminou o culto, irmão, vamos comer uma pizza? Vamos passar um tempinho junto? Meu irmão, se você comprar uma pizza, se você rachar, não vai sair nem R$5 para cada um. Baratinho. Um cachorro quente. Irmão, vamos fazer isso, irmã, vamos fazer aquilo. E aí nós vamos o quê? Estreitando os nossos laços. Nós vamos estreitando o nosso relacionamento. E nós vamos começando a ter, querido, uma amizade boa. Como nós lemos no texto, existem pessoas que gostam de difamar. E dessas pessoas nós precisamos fugir, irmãos. Tem gente que não consegue encontrar a qualidade de ninguém, só consegue observar os defeitos. Aí vai, a pessoa foi e ela tocou uma música perfeitinha, só que ela errou uma nota. Aquele que é difamador, ele fala: ih, você viu lá o louvor que o cara fez? Ixi, errou, desafinou. 99 bom, 1% ruim, a pessoa fala do 1% ruim. Aí a pessoa foi e ela limpou a casa daquele jeito, meu irmão, tá tudo brilhando. Só que aí teve um cantinho que ela esqueceu e estava empoeirado. Em cima da geladeira ela esqueceu de passar o pano. Você não presta para limpar nada. Manda embora essa empregada. Mulher, você não faz nada, você só cuida de casa e olha o pó na geladeira, tá tudo limpo. Só que ele frisa o quê? A poeirinha da geladeira. Tem uns que já é o nível expert, já é o nível master dos difamadores. Inventa mentira para levantar calúnia contra o irmão. Não tem o que falar. Você viu ele? Meio estranho, viu? Dei uma olhada lá e, bicho, ó, vi ele, parece que ele entrou, ó, eu vi ele passando perto de um lugar lá. Você não sabe, ó, vi ele andando naquela rua tem uns negócios meio complicados. E aí, meu irmão, naquela rua tem um supermercado e tem alguma coisa complicada na rua. Aí a pessoa, então, ele estava naquela quadra lá, ele leva a pessoa a acreditar que a pessoa foi usar droga, foi entrar num lugar para ficar jogando truco, foi entrar num lugar para ficar se prostituindo, e às vezes o irmão ele foi no mercadinho que é na mesma quadra. Diga assim comigo: eu vou fugir dos difamadores. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Vai comigo para 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler o texto lá. 1 Coríntios capítulo 1.
Aleluia. Deus é bom, amém? Quem aqui é um bom amigo, uma boa amiga? Glória a Deus. Isso aí mesmo, irmão. Nós precisamos ser assim. Se você é um bom amigo, uma boa amiga, eu quero andar com você. Vira para quem está perto de você e fala assim: pode andar comigo, irmão. Fala para ele aí. Acho pelo menos mais de uma pessoa, acho pelo menos 2 pessoas. Olha no olho dela e fala assim: pode andar comigo, irmão. Que bom. 1 Coríntios 1:10, irmãos, para a gente fechar, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe, irmãos, essa é uma amizade perfeita. Esse é o objetivo que nós devemos alcançar quando nós falamos de amizade entre irmãos da igreja, amizade entre marido e mulher, amizade entre pais e filhos. Nós precisamos chegar no nível de amizade e no nível de relacionamento onde nós estamos envolvidos com pessoas que falam a mesma coisa que nós, que sonham as mesmas coisas que nós, que caminham os mesmos caminhos que nós caminhamos. Sabe, irmãos, quer ver uma coisa? Quem é amigo de uma pessoa que não gosta de vir para a igreja, sempre no domingo, perto do horário do culto, vai ter um compromisso que essa pessoa vai querer fazer, seja um churrasco, seja assistir um jogo, ou seja viajar para uma outra cidade aqui perto, só para você não ir no culto. Aí a pessoa no primeiro ela fala assim: não, vou para a igreja. Aí ela vai para a igreja. No segundo ela já fica balanceada. No terceiro já não vem para o culto. No quarto já desviou. Irmãos, você sabia que a coisa ou a principal causa das pessoas ficarem nas igrejas e das pessoas saírem das igrejas são as amizades? Uma pessoa que ela entra num lugar e ela não consegue se envolver, ou não consegue criar laços de amizades, ela não vai permanecer na igreja, mas ela vai para um outro lugar. Quer, querido, ajudar alguém a se firmar na igreja? Quer ajudar alguém a ficar aqui ouvindo a palavra de qualidade? Viu alguém que você não conhece? Vai e pergunte o nome. Viu alguém que você não conhece? Comece a se relacionar com ele, com ela. Pegue o telefone da família que você não conhece. Faltou no culto: ei, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Combine churrasco, combine almoço, combine de ir no cinema juntos. Junte famílias, pegue a sua família, mas a família do B, e junta e vai assistir um filme que é bom no cinema, irmão. Diga assim comigo: ir no cinema não é pecado. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, vínculos, criar amizades. Se nós aprendemos o poder de uma amizade, se nós aprendemos a eficácia de uma verdadeira amizade, querido, nós vamos criar e ser bons amigos. Nós vamos nos envolver por pessoas e nós vamos, querido, envolver pessoas, porque a amizade vai produzir resultado. E nós vamos chegar num nível, querido, onde toda a nossa igreja, a Renovado do Jardim Vitória, ela vai estar pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, caminhando no mesmo caminho. Nós vamos estar tão unidos, querido, mas tão unidos, e quando alguém chegar para uma pessoa e falar assim: ei, como que está o fulaninho? Todo mundo vai saber. E a pessoa, faltou um culto na igreja, já vão estar ligando: ei, como você está aí? Você precisa estar aqui, você precisa fazer isso. Por quê? Pela compaixão, pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado que nós vamos desenvolver como verdadeiros amigos e verdadeiras amigas um dos outros. Amém ou não amém? Diga assim: eu sou um verdadeiro amigo.